disso, nós tivemos aqui a Nathalie, nós tivemos aqui a Bianca não está aí, está de folga, nós tivemos a Stephanie. Então foi um tempo muito precioso da parte de Deus, onde nós tivemos essas irmãs que não apenas têm um coração voltado para as crianças, mas são profissionais dentro dessa área, e nós tivemos ali um tempo de mesa, de perguntas e respostas, onde nós tivemos o coração alinhados para esse tempo, e nós vamos estar fazendo isso de tempo em tempo. Depois a Carla vai estar ajustando e falando. Acho que provavelmente a gente vai ter encontros como esse de 3 em 3 meses. Mas esse foi um dia muito especial que nós tivemos ontem com as nossas irmãs, e os pais dessa casa. E uma das coisas que elas falaram, eu quero trazer como uma pequena reflexão para a gente, foi que é algo que a gente fala muito, mas existe uma pergunta dentro dessa frase já construída por nós. Quantos aqui já falaram, eu daria ou eu dou a vida pelo meu filho, eu morro pelo meu filho? Quantos aqui já falaram isso? A gente fala sobre isso, mas a pergunta, a reflexão que elas trouxeram para nós é: será que nós estamos dando a vida pelos nossos filhos? Será que nós estamos nos entregando diante dessa realidade de vida? E elas fizeram algumas colocações muito básicas. Será que você está se cuidando? Será que eu estou me cuidando fisicamente para que eu tenha tempo e veja a minha filha crescer? Para brincar com a minha filha? Então é uma pergunta que ela é muito importante, e durante toda as nossas reuniões que nós estávamos ajustando algumas coisas para esse encontro de ontem, também veio uma outra reflexão que foi muito importante, aonde elas falaram o seguinte: uma das maiores formas de você apresentar o amor para o seu filho, ou você apresentar o amor para as pessoas que estão ao seu redor, é através da atenção. Quantos aqui já tiveram a experiência negativa de você estar falando com alguém, esse alguém no celular, e quando você acaba de falar e você pergunta, e aí? E ela fala, o quê? Aonde estou? Para onde vou? Isso significa que nós estamos dando pouca atenção para as pessoas que nós falamos que nós amamos. Mas uma coisa eu falo para você: o tempo passa muito rápido. Filhotinha, fica de pé, por favor. Olha o tamanho, linda, uau, linda. Pode sentar, filho. Eu só quis mostrar o tamanho dessa guria, gente. Se passaram 13 anos, eu não tenho mais a possibilidade de fazer algo que eu amo, que é pegar no colo. Agora eu peço para ela subir no sofá e eu fico fingindo que eu estou com ela no colo. É a única forma. Olha o tamanho, como pega isso no colo, meu amigo? Tomara que não precise passar a mão na rua para... Eita, cara. Mas você começa a perceber as coisas passam muito rápido, meus irmãos. O tempo passa muito rápido. E nós precisamos olhar e dar atenção. Se você for conversar com a pessoa que você fala que você ama, dê atenção para ela, converse, fale sobre aquilo que está sendo proposto. Então, jogue conversa fora com essa pessoa, isso é importante. Um dos momentos que eu tenho com a Luísa, e que tem sido muito bom, o fato de não ter carro. Olha, você tem que conseguir encontrar os benefícios das coisas que você gostaria de ter. Então, quando você não tem carro, a gente volta da escola, vai para a escola conversando. E olha que a Luísa fala pra caramba, mano. Eu tenho que encontrar um momento para eu falar também. Então eu falo, deixa eu falar também. Mas esse é um momento muito precioso. Então, aproveite as possibilidades que você tem. Porque nós temos, muitas das vezes, muitas tarefas. E você precisa conversar com os seus filhos. Você precisa encontrar um momento para conversar com a sua esposa. Você precisa encontrar um momento para conversar com o seu amigo. Nós precisamos conversar, meu irmão. Eu falo lá em casa, eu sou da conversa, eu gosto de conversar. Às vezes o Guilherme vai lá em casa e quando eu fico vendo ele olhando o celular, ele já tem que sair, eu falei, irmão, vamos conversar. Mas existe uma importância de conversar.
Existe uma importância de você dar atenção. Então, meu irmão, saiba que uma das formas que você representa, que você realmente está dando amor para alguém ou recebendo, é se você tem a atenção. Vocês concordam comigo? Vocês acham que isso é algo que realmente é verdadeiro? Ter atenção de alguém. E o nosso Deus, Ele quer toda a nossa atenção. Ele não quer dividir a nossa atenção com ninguém. Por isso nós oramos que Ele seja o primeiro em todas as coisas. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é compromisso com a próxima geração, dando continuidade a tudo que foi trabalhado ontem. E ontem nós utilizamos muitos jargões, ditos populares. Se eu pudesse usar um dito popular para trabalhar o tema da mensagem de hoje, eu poderia falar que é: tire os olhos do seu próprio umbigo. Todo mundo já ouviu esse? Todo mundo, por favor, né? Semana passada eu falei aqui, todo mundo falou: eu não conheço essa frase. Eu falei: nossa, será que eu sou tão velho assim? Estou com cabelo branco, mas nem tanto. Mas tire os olhos do seu próprio umbigo. Isso significa que nós, muitas das vezes, nós estamos olhando só para nós mesmos. E nós não estamos enxergando aquilo que Deus está colocando diante de nós. Nós não estamos enxergando o outro, nós não estamos enxergando as pessoas que são mais importantes na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos olhando só para nós mesmos. Nós estamos perdendo a possibilidade de ver a amplitude do que Deus tem colocado para nós. E se nós estamos falando de amar as pessoas, e aqui eu quero trazer para que nós possamos entender sobre amar a Deus. Amar a Deus significa zelar por tudo aquilo que Deus ama, cuidar de tudo daquilo que Deus ama. Nós não podemos falar que amamos a Deus se nós estamos zelando ou cuidando só de coisas que nós gostamos. Nós precisamos zelar e cuidar de tudo o que Deus gosta, de tudo o que Deus ama. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37. Isaías capítulo 37, esse vai ser o nosso texto de base para a nossa mensagem de hoje. Isaías capítulo 37, deixe aberto. Já já nós vamos estar lendo. Isaías capítulo 37, nós vamos ler do versículo 33 ao 37, deixa aí aberto. Aqui relata a história do rei Ezequias. Ezequias reinou sobre Judá mais ou menos um pouco mais de 20 anos. E a diferença do reinado de Ezequias, a diferença do rei Ezequias para os outros reis, é que Ezequias, ele amava a Deus. Ele zelava pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor. Ezequias, ele trouxe Deus de novo para o centro do seu reinado. Ezequias, ele trouxe a centralidade, ele colocou Deus na centralidade do seu reinado. Ezequias, ele trouxe de volta a adoração a Deus com o povo. Ezequias, ele trabalhou para que pudesse ser quebrado toda a idolatria. Então Ezequias, ele amava a Deus. Ezequias, ele restabeleceu as festas de Deus. Um homem que estava empenhado com tudo aquilo que era de Deus. Um reinado muito diferente dos anteriores. E Deus era com Ezequias. E aconteceu, que você vai estar lendo depois, no capítulo 38 e o 39, e aconteceu que os seus inimigos começaram a bajular Ezequias, começaram a querer bajular Judá. Por quê? Porque era uma nação forte, porque Deus estava diante deles. E sabe o que esses bajuladores, as outras nações fizeram? Começaram a enviar
chefes de estado, até o rei Ezequias, engrandecendo Ezequias, engrandecendo o reino de Judá. E sabe o que Ezequias fez? Entrou nessa furada, meus irmãos. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por tempos difíceis, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão focados em Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos bem, surfando naquela onda de prosperidade, a gente tira os nossos olhos de Deus, nós tiramos o nosso coração de Deus. Então, meu irmão, aproveita todo momento de fragilidade e dificuldade que você está vivendo, porque é nesse lugar que você vai ser fortalecido, é nesse lugar que você e eu vamos conhecer de uma forma mais profunda de quem Deus é. E essa aqui não é uma falha exclusiva de Ezequias. Essa aqui é uma falha do ser humano. Nós falhamos dessa forma. Nós voltamos os nossos corações baseado nas nossas boas possibilidades. E nós começamos a construir impérios para nós mesmos. Nós começamos a investir na nossa própria vida. Isso não é ruim. Mas eu tenho um carro, mas agora eu vou trocar de carro. Não é um problema. Mas Deus conhece o seu coração, se é por uma vaidade por vaidade. Se os imóveis que você está comprando, se as coisas que você está fazendo, isso não é nenhum problema. Mas simplesmente você não tem uma postura de se colocar diante de Deus e declarar que tudo aquilo que você está recebendo é dele. E é Ele que te direciona para as coisas que você precisa fazer. Você começa a entrar no fluxo desse mundo. E Ezequias entrou nisso. Ezequias recebeu esses chefes de estado, Ezequias recebeu esses homens importantes, esses bajuladores que vinham com presentes diante dele. Sabe o que Ezequias fez? Recebeu todos eles e começou a apresentar toda a sua riqueza, começou a apresentar todo o seu exército, começou a apresentar todos os seus cavalos de guerra, começou a apresentar o seu ouro, a sua prata, dizendo: olha o que eu tenho, olha como Judá é forte e rica. Sabe o que os seus adversários estavam fazendo? Minando e vendo os pontos fracos que existiam no reinado de Ezequias. Ele abriu a sua intimidade para pessoas que não têm, que não podem entrar no lugar da intimidade. Muitas das vezes nós estamos colocando pessoas dentro da nossa intimidade. São pessoas que não têm esse lugar na nossa vida. E nós estamos fazendo isso, não é porque nós somos ingênuos. Ser ingênuo é um pecado, tá, irmão? Você ser, me ajuda. Você ser inocente, obrigado, Léo, é uma coisa. Você ser ingênuo é outra coisa bem diferente. É você saber que aquela pessoa ela não é muito confiável, mas você assim mesmo, você decide confiar e acreditar, mas você sabe que ela não é confiável, e você traz ela para dentro, e aí depois você chora. Não pode ser assim, não deve ser assim. E foi isso que Ezequias fez. Deus sabia que esses homens não eram confiáveis, esses homens, esses chefes de estado adoravam a outros deuses, tinham seu coração voltado em outras coisas. Mas Ezequias abriu a sua intimidade. E quando isso aconteceu, sabe quem veio diante de Ezequias de novo? O profeta Isaías. Olha como que o profeta sempre apresenta na vida da igreja. O profeta Isaías se apresenta diante de Ezequias e faz a pergunta: Ezequias, o que você fez? E Ezequias, com a sua cara lavada, hoje eu posso falar, né? Se fosse naquela época, Ezequias mandava me cortar. Mas Ezequias, naquele momento, falou assim: eu só mostrei todo o nosso reino, eu mostrei toda a nossa riqueza, eu mostrei todos os nossos cavalos de guerra, eu mostrei a nossa grandiosidade,
para que eles possam ter pavor. E nesse momento, o profeta Isaías disse para ele: Ezequias, Deus manda te dizer que os seus filhos vão se tornar escravos da Babilônia. Eu vou repetir de novo o que Isaías disse para Ezequias: Ezequias, os seus filhos vão se tornar escravos da Babilônia. A sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão se tornar escravos. Mas o maior pecado de Ezequias não foi ter falhado diante da sua fragilidade, da sua soberba, do seu ego. O maior pecado de Ezequias foi o que ele respondeu no seu coração para Deus. Sabe o que Ezequias disse? Não tem problema. Sabe por quê? Porque não vai ser eu que vou sofrer. Vão ser os meus filhos. Vai ser a próxima geração. O meu reinado vai ser de paz. Que loucura! Ezequias falou isso. Ele usa essa frase: é boa a palavra do Senhor. Não vai ser comigo, vai ser com eles. Que deixe para lá. O que eu quero trazer para nós nessa noite, meus irmãos, com o tema dessa mensagem, de cuidar da próxima geração, é que nós estamos falando de um amor profundo pelos nossos filhos, e de fato nós temos. Nós estamos falando de um amor profundo a Deus, e de fato nós temos. Mas qual é a profundidade desse amor? Nós precisamos estar atentos à próxima geração. A minha vida não tem a ver comigo mesmo, a minha vida tem a ver em eu preparar uma nova geração. Eu preciso que a minha filha possa ir muito mais longe do que eu. Eu preciso que os discípulos que o Senhor está colocando diante de mim possa avançar, possa ir muito mais longe do que eu. Nós precisamos fazer com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que Deus nos deu, a ir mais longe. Mas nós estamos preocupados com o nosso próprio ministério, com os nossos próprios prazeres, com a nossa própria vontade, e nós estamos pouco nos lixando para a próxima. Porque o que nós queremos é paz para nós, o que nós queremos é receber algo da parte de Deus. E claro que nós falamos que queremos isso para os nossos filhos também, mas a que ponto? Será que é o ponto de você entregar a sua vida de verdade a isso? O meu papel como um pastor dessa casa é fazer com que os irmãos desse lugar possam avançar diante do propósito de Deus em cada família. Se aqueles que têm que ser enviados, que sejam em nome de Jesus, avançando. Se aqueles que têm que ficar para uma construção local, que fiquem e que avancem diante dessa realidade. Mas muitos líderes estão buscando para que um rebanho trabalhe para si, para o seu próprio ministério, para a sua própria vontade, para o seu próprio engordar. E não estão olhando o plano da dimensão que Deus tem colocado para a sua igreja. Se nós estamos, de fato, preocupados e atentos com os nossos filhos, nós precisamos nos posicionar, meu irmão. Não tem a ver com você. O meu chamado, e eu quero transmitir isso para você também, o seu chamado é se gastar na presença de Deus, se entregar de uma forma profunda, para que outros possam conhecer a Deus através de você. E isso significa que você vai se gastar, que você vai precisar se entregar, que você vai precisar se disponibilizar.
O chamado ministerial significa em servir e não ser servido. Mas na medida que eu sirvo, eu tenho a possibilidade de outras pessoas me servirem também. Mas eu não busco para que a igreja me sirva, para que os irmãos me sirvam, porque eu sou o detentor da palavra de Deus. Não. Nós precisamos avançar. E eu quero dizer para você, meu irmão, que diante do que nós trabalhamos ontem, com as crianças, com os pais, falando sobre os nossos filhos, o que nós estamos trabalhando com essa mensagem, significa no quanto você precisa se doar, se entregar. Uma das coisas que nós falamos ontem, foi que os nossos filhos, até uma certa idade, até os seus 15 anos, as primeiras pessoas que são referência, as pessoas que vão ser profundas na vida deles são os pais. E depois dessa idade, a gente já sabe como que acontece. Os nossos filhos vão crescendo, os nossos filhos já, às sextas-feiras já quer começar a ir na casa de um amigo, no sábado já quer dormir de sábado para domingo. Os nossos filhos vão conhecendo outras pessoas, vão se relacionando com outras pessoas. E meus irmãos, eles também vão admirando outras pessoas. Porque isso é importante. E esse tempo eu tenho conversei com um jovem dessa casa e falei assim, existe uma importância muito grande de você começar a se conectar com pré-adolescentes dessa casa, meninos que têm 12 anos, e você começar a chamar para eles para conversar. Vamos conversar? Vamos falar sobre o Flamengo? Vamos tomar um sorvete? Vamos começar a bater um papo? E esses pré-adolescentes vão começar a olhar para vocês que têm 20 anos e vão colocar os olhos sobre vocês, e você vai se tornar uma referência na vida dele também. Mas nós não estamos nos importando muitas das vezes em nos conectar uns com os outros. Nós estamos preocupados com a nossa própria vida. Hoje é sábado e eu não vou querer falar com ninguém. E eu vou falar para você uma coisa, é um direito que você tem, tá? E é muito bom também você fazer isso, mas você pode separar um tempo, um dia, uma hora, para receber pessoas, para influenciar pessoas, para tocar na vida dessas pessoas. Mais jovens, nós precisamos de fato avançar diante da palavra que Deus tem para nós, de formar discípulos, seguidores de Cristo Jesus. O quanto você é intencional de chamar alguém na sua casa e falar, meu irmãozão, como que você está? Você está precisando de alguma coisa? Essa é uma frase que a gente não quer perguntar, porque a gente sabe que todo mundo está precisando de alguma coisa. E o cara vai dizer, e você vai ter que se envolver, e você vai ter que se comprometer, e isso vai ser um trabalho. Bem-vindo à vida pastoral. Mas eu amo isso. Eu amo poder ver Deus transformando maldição e bênção. Eu amo isso. Eu amo ver Deus transformando um casamento destruído. Eu amo ver isso. Eu amo ver jovens e adolescentes que estão totalmente voltados com seus olhos para o mundo, e você traz essas pessoas e você fala para ela, olha para mim porque eu olho para Cristo, e daqui a pouco essas pessoas estão olhando para Cristo como você está olhando. Eu amo isso. Esse é o Evangelho. Dói. Você perde. Quem anda comigo, se vai sentar para tomar um café, eu falo, eu quero pagar. Eu muitas das vezes não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero pagar. Tem a ver de você gastar o seu dinheiro para tomar um café, para você almoçar. Mas muitas das vezes esse almoço, esse café transforma a vida de muita gente, meu irmão. No quanto você está sendo profundo. Esse é um tempo de profundidade da igreja. Nós, como comunidade, nós estamos voltados os nossos olhos a sermos profundos. Superficialidade, ser raso, não tem lugar nesse lugar.
Nós precisamos ser profundos, vida na vida. Esse é o Evangelho. Aqueles que Jesus disse que eram seus discípulos, vida na vida, olho no olho, verdade, amor, compaixão, leveza, cuidado, era tudo que tinha. E nós estamos falando, meus irmãos, de um amor a Deus. Mas se nós não estamos amando o nosso próximo, se nós não estamos amando essa geração, nós precisamos saber se de fato nós estamos amando a Deus. O Senhor está levantando para nós nesse tempo, para a igreja de Cristo Jesus e para essa casa, uma voz profética. Deus está levantando Isaías para muitos reinados, para a igreja. E nós precisamos voltar os nossos ouvidos e se converter à voz profética, à palavra de Deus, voltar os nossos corações e não ser soberbo. É um coração quebrantado. Se Ezequias, naquele momento, falasse: Isaías, eu me quebro diante de Deus, me perdoa. Possivelmente seria uma outra história. Mas o coração dele estava tão inflado que ele não fez isso e nem se importou com a próxima geração. Nós precisamos nos importar com a próxima geração. Nós precisamos dar ouvidos a essas crianças que estão lá em cima. Diante de um trabalho que nós iniciamos ontem, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que com muito amor, com muito cuidado, quando eu digo cuidado, não é um cuidado de encontrar só as melhores palavras, não, mas é um cuidado do amor. Nós vamos falar: meu irmãozão, o seu filho está passando muito tempo no celular. Meu irmãozão, não está legal como você está fazendo isso. É você parar do lado dessas crianças e você ter um tempo. Você já conversou com algumas crianças? A gente não conversa porque são crianças, né? Vamos dar atenção para a criança? Para quê? Eu já fui muito abençoado por crianças dessa comunidade. Eu sou muito abençoado quando eu converso com a minha filha. Eu sou muito abençoado quando eu converso com a minha sobrinha, com o meu sobrinho. São pessoas mais novas. Nós estamos parando e olhando no olho e conversando com eles. Tem que mudar isso, meus irmãos. Ser uma comunidade profunda. Ser uma comunidade profunda. Eu estou dando exemplos, eu não estou colocando como uma forma que você tem que fazer. Mas algumas vezes, quando eu vou levar a Luísa na escola, eu pergunto para outros irmãos: você quer que eu pegue seu filho na escola? Às vezes eu sou o tio da van. Eu vou pegando todo mundo. E quando eu estou com a motinha do Bruno Brito, eu coloco um aqui e outro atrás, e vai todo mundo assim, ó, de motoquinha, para cima e para baixo, cheio de criança, e a criançada se amarra. Tomara que não caia, assim eu me protege, em nome de Jesus. Eu sou o tio da van. Sabe por quê? Porque eles são importantes. Eles são importantes. Eles são importantes para Deus. O nosso Deus ama. E por que a gente não está dando atenção? Nós precisamos voltar e converter os nossos corações aos nossos filhos e investir profundamente neles, com toda a nossa energia, com toda a nossa força. Na medida que você faz isso, você vai ser abençoado. Na medida que você vai estar dando, você está recebendo, meu irmão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos e faça uma avaliação em você agora. Se
se você de fato está investindo nessa geração, ou se você apenas está olhando para você mesmo, ou se você está olhando para o seu próprio umbigo, se você está preocupado somente com você e falando que você ama a Deus. Será que você está cuidando daqueles que têm uma necessidade maior, porque você é um adulto ou porque você é mais velho na fé? Será que você está cuidando do seu filho como você deveria cuidar? Será que você não está falando o que não deveria falar, mostrando o que não deveria ser visto por eles? E no final você pode estar dizendo eu amo, e você não ama. Não ama como deveria amar. Não é segundo o seu amor, mas segundo o amor de Deus pela vida deles. Esse é um tempo que nós precisamos refletir, porque nós temos uma importância, nós temos um papel a cumprir com essa geração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos convence das nossas fragilidades, nos convence que nós muitas das vezes somos arrogantes, que muitas das vezes nós estamos pensando só em nós mesmos, que nós não estamos dando atenção para aquilo que está surgindo nesse tempo, e avançar com os mais novos, e ter a força dos mais novos junto com a experiência dos mais velhos, e tomando os lugares que você tem para a sua igreja. Esse é um tempo de sermos fortalecidos com os mais novos, com a força dos mais novos e com a sabedoria dos mais velhos. Sabedoria e força. Sabedoria e força. Eu abençoo você com sabedoria e força. Você que é jovem, seja tomado por uma sabedoria do Senhor, que você possa ter o entendimento e a clareza para esses dias. Seja abençoado com sabedoria em o nome de Jesus.